Ei, meu nome é Lucas. Tenho 33 anos. Até alguns meses atrás, eu era só o professor de matemática que pegava 2 ônibus para dar aula em apartamento de gente rica. Aí, numa tarde de quinta-feira, um menino de 9 anos me olhou e perguntou para a mãe: Ele é seu novo marido? E antes que ela pudesse responder, eu disparei. E o que você respondeu para ele? Foi naquele silêncio, com o cheiro de café passado na hora e o barulho do elevador subindo no corredor, que eu entendi que tinha cruzado uma linha que não dava mais para voltar. Ela encostou a testa na minha semanas depois e sussurrou: Algumas perguntas não foram feitas para ter resposta. Pelo menos, não ainda. Diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e me conta. Você teria dito sim? Eu nunca imaginei que a pergunta de uma criança pudesse mudar tudo. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela tarde de quinta-feira, quando Gabriel, com seus 9 anos de idade e aquele jeito curioso de olhar o mundo, soltou a frase que eu carregaria comigo por semanas. Mãe, o Lucas é seu novo marido? Eu estava guardando os cadernos na mochila, pronto para ir embora depois da aula quando ouvi. Congelei. Camila, a mãe dele, parou no meio da cozinha com uma xícara na mão, os olhos arregalados, a boca entreaberta sem conseguir formar palavra nenhuma. E foi aí que eu fiz a pergunta mais perigosa da minha vida. E o que você respondeu para ele? O silêncio que veio depois foi tão pesado que eu conseguia ouvir o barulho do elevador subindo lá no corredor. Mas vou voltar um pouco. Preciso explicar como cheguei até ali. Meu nome é Lucas. Tenho 33 anos, e na época dessa história eu era professor particular de matemática. Dava aula em apartamentos de gente que ganhava mais em um mês do que eu via em um ano inteiro. Não era o trabalho que eu sonhava quando entrei na faculdade, mas pagava as contas. Mais ou menos. Eu morava num quarto alugado no centro, dividia o banheiro com outros 2 inquilinos, e toda manhã contava as moedas antes de sair para saber se dava para almoçar ou se ia ser só um pão na padaria. Foi num desses dias apertados que recebi a mensagem do porteiro do condomínio residencial IP Amarelo, confirmando minha entrevista com uma nova cliente. Camila Santos, arquiteta, mãe de um menino de 9 anos com dificuldades em matemática. Peguei 2 ônibus lotados para chegar até o bairro nobre da Zona Sul. Desci no ponto, olhei para o prédio de vidro espelhado na minha frente e senti aquele desconforto de sempre. O porteiro pediu meu RG, conferiu na lista, ligou para o apartamento e me liberou com um sorriso educado que dizia: Você não mora aqui. O elevador tinha espelho em 3 lados e câmera no teto. Ajeitei a camisa, passei a mão no cabelo e respirei fundo. 12º andar. A porta do 1204 já estava entreaberta quando cheguei. Camila atendeu com o celular no ouvido, gesticulando um pedido de desculpas enquanto terminava uma ligação com algum cliente. Ela usava um blazer bege sobre uma blusa branca, calça social preta, cabelo cacheado preso num coque meio solto. Devia ter uns 40 e poucos anos. Bonita daquele jeito que mulher madura é bonita. Não era perfeição de revista, era presença. Ela desligou o telefone, suspirou e estendeu a mão. Desculpa o caos. Sou Camila. Você deve ser o Lucas, né? Apertei a mão dela. Firme, rápida. Prazer, sem problema. Entra, por favor. O Gabriel tá no quarto esperando. A sala era ampla, bem decorada, com sofá cinza claro, almofadas coloridas, uma estante cheia de livros de arquitetura e, num canto, uma pilha de brinquedos que parecia sempre crescer. Projetos espalhados na mesa de jantar. Café frio numa xícara esquecida. Gabriel apareceu no corredor, magro, olhos grandes e curiosos, camiseta do Flamengo. Oi. E aí, campeão? Tudo bem? Ele deu de ombros, mas sorriu de canto. A aula teste aconteceu no quarto dele. Pôsteres de super-heróis nas paredes, cadernos empilhados, lápis espalhados.
Camila explicou rapidamente que ele ia bem em todas as matérias, menos matemática. Dizia que travava na hora das provas. Sentei com ele na mesinha pequena e comecei devagar. Fiz umas perguntas, percebi que o problema não era burrice, era ansiedade. Expliquei uma conta usando o esquema tático do time dele. Funcionou. Ele riu, entendeu? Fez o exercício sozinho. Quando terminamos, Camila estava na porta, observando. Não sei há quanto tempo. Ele entendeu? Entendeu sim. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas real. Obrigada, sério. Faz tempo que ele não termina um exercício sem chorar. Descemos juntos para o hall. Ela confirmou os horários, falou do valor, disse que ia ser segunda, quarta e sexta, sempre no fim da tarde. Apertamos as mãos de novo. Dessa vez, ela segurou um pouco mais. Até segunda, então. Até segunda. Saí do prédio com a sensação estranha de ter encontrado algo que eu não sabia que estava procurando. Na segunda-feira seguinte, cheguei no horário. O porteiro já me reconheceu, acenou e liberou a catraca. Subi direto para o 12º. Toquei a campainha. Camila abriu a porta com o notebook debaixo do braço, papel na outra mão, claramente no meio de 1000 coisas ao mesmo tempo. Entra, entra. Desculpa a correria. Gabriel já estava no quarto, uniforme da escola, mochila jogada no chão. A rotina começou ali. Aulas de 1 hora, sempre com interrupções. Interfone tocando, entregador na porta, Camila entrando para perguntar se a gente queria lanche. No corredor, no segundo dia, cruzei com uma senhora de uns 50 e poucos anos, cabelo pintado de loiro, óculos na ponta do nariz. Ela parou, me olhou de cima a baixo e sorriu. Você é o professor novo, né? Sou sim, Lucas. Dona Vera. Moro aqui do lado, qualquer coisa é só chamar. O jeito que ela falou, qualquer coisa, me deu um arrepio esquisito. Como se ela tivesse mais interesse em saber das coisas do que em ajudar. Nas semanas seguintes, a rotina foi se encaixando. Eu pegava o ônibus, descia no mesmo ponto, cumprimentava o porteiro, subia, tocava a campainha. Gabriel sempre animado, Camila sempre correndo. Café passado na hora. Cheiro de lavanda vindo do corredor. Som do elevador cortando o silêncio. Eu comecei a perceber detalhes. A forma como Camila se desculpava por tudo. A louça acumulada na pia. O jeito como ela suspirava quando achava que ninguém estava vendo. E, principalmente, o jeito como Gabriel perguntava pelo pai. Meu pai vem no fim de semana? Não sei, filho. Mas ele prometeu. Eu sei. Ela nunca falava mal do cara. Mas o silêncio dela dizia tudo. Foi num sábado de chuva que as coisas começaram a mudar de verdade. Camila me pediu uma aula extra para ajudar Gabriel a recuperar um conteúdo que ele tinha perdido. Aceitei. Cheguei no condomínio com o guarda-chuva pingando, sapatos encharcados. O porteiro estranhou. Aula no sábado, professor? É. Recuperação. Ele anotou e liberou. Camila abriu a porta de moletom, sem maquiagem, cabelo solto. O apartamento estava diferente. Mais bagunça à mostra. Louça na pia, roupa no varal da área de serviço. Ela pediu desculpas 3 vezes antes de eu entrar. Desculpa o estado da casa. A semana foi um inferno. Relaxa, tá tudo bem. Gabriel mostrou um desenho que tinha feito na escola. Era ele e a mãe. Só os dois, de mãos dadas. Sem o pai. Eu fingi que não tinha visto o peso daquilo. No meio da tarde, a irmã de Camila chegou, Patrícia. Mais nova, uns 35, enfermeira, jeito seco. Ela me cumprimentou com educação, mas o olhar era de desconfiança. Ficou na cozinha conversando baixo com Camila, enquanto eu terminava a aula com Gabriel. Quando saí do quarto, as duas pararam de falar na hora. Tchau, tia. Tchau, Gabi. Patrícia me deu um sorriso curto e foi embora logo depois. No elevador, encontrei Dona Vera. Ela entrou, apertou o térreo e me olhou de lado.
Trabalhando até sábado agora, é? É, às vezes precisa. Ela deu uma risadinha. Cuidado para não virar parte da família. A porta abriu. Ela saiu. Eu fiquei parado, sentindo o estômago revirar. Na semana seguinte, Gabriel estava mais falante. Fazia perguntas sobre mim. Se eu tinha filhos, se morava sozinho, se gostava de futebol. Respondi tudo com paciência, mas senti que ele estava procurando algo. Procurando uma figura. Um pai. No fim da aula, acompanhei ele até a sala. Camila veio da cozinha, enxugando as mãos. Gabriel correu para o quarto pegar um brinquedo. Ficamos sozinhos por alguns segundos. Ela respirou fundo. Ele perguntou uma coisa hoje de manhã. O quê? Ela riu. Mas era um riso nervoso, travado. Ele perguntou se você é meu novo marido. Eu congelei. O ar ficou pesado. Ela continuou enxugando as mãos, mesmo já estando secas. E o que você respondeu para ele? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Camila engoliu seco. Olhou para o chão, depois para mim. Eu não respondi nada. Silêncio. Lucas, eu preciso te explicar uma coisa. Ela puxou uma cadeira, sentou, fez sinal para eu sentar também. Eu ainda sou casada, no papel. Aquilo caiu como uma bomba. Como assim? Eu e o Sérgio. A gente não mora junto faz mais de 1 ano. Mas a gente não se divorciou. O apartamento tá no nome dele, a escola do Gabriel também. É complicado. Ele vem aqui? Às vezes, para ver o Gabriel. Mas é esporádico. Ela passou a mão no rosto. Eu odeio isso. Odeio ter que explicar. Odeio que o Gabriel fique confuso. Odeio que as pessoas achem que eu sou uma coitada esperando o marido voltar. E você tá esperando? Ela me olhou nos olhos. Não. A palavra veio firme. Clara. Gabriel voltou correndo com um carrinho na mão. O assunto morreu ali. Mas algo tinha mudado. Nos dias seguintes, o clima ficou estranho. Camila evitava ficar muito tempo na sala enquanto eu estava lá. Respondia de forma mais curta. Eu tentava me comportar de forma mais profissional, mais distante, mas era impossível ignorar. Impossível ignorar o jeito que ela sorria quando Gabriel acertava uma conta difícil. Impossível ignorar o cheiro do café que ela passava toda vez que ficava nervosa. Impossível ignorar o som da colher batendo na xícara de porcelana quando a mão dela tremia. E, principalmente, impossível ignorar o fato de que eu pensava nela antes de dormir. Foi numa dessas noites que ela mandou um áudio. Eu estava deitado, com a TV ligada em volume baixo, quando o celular vibrou. Coloquei o fone. A voz dela veio baixa, cansada. Oi, Lucas. Desculpa mandar áudio tão tarde. Eu só queria agradecer. De verdade. Faz tempo que alguém não ajuda a gente desse jeito. O Gabriel não para de falar de você. As notas dele melhoraram. E eu não sei. Eu só queria que você soubesse que isso significa muito pra mim. A voz dela falhou no final. Eu escutei o áudio 3 vezes seguidas. Fiquei com o dedo em cima do botão de resposta, mas não consegui. Digitei, apaguei, digitei de novo, apaguei. No fim, só guardei o celular debaixo do travesseiro e sussurrei no escuro. Amanhã eu vejo isso. Mas eu já sabia que não era só trabalho. Não era mais. No dia seguinte, cheguei no condomínio com o coração acelerado. Cumprimentei o porteiro, subi, toquei a campainha. Camila abriu a porta e, por uma fração de segundo, nossos olhos se encontraram de um jeito diferente. Ela desviou rápido. A aula com Gabriel correu bem. Mas quando terminamos, Camila disse que precisava descer para pegar algo no carro. Gabriel pediu para ir junto. Descemos os 3. O elevador estava vazio quando entramos. Apertei o térreo. A porta começou a fechar. E então, no último segundo, Dona Vera enfiou a mão e entrou. Opa, desculpa. Ela olhou para mim, depois para Camila, depois para o Gabriel. Sorriu. Esse professor quase mora aqui, né? A gente até acostuma com ele no corredor.
Camila forçou um sorriso. Ele ajuda muito o Gabriel. Ah, eu sei, eu vejo. Vejo mesmo. O tom dela era carregado, cheio de subtexto. Gabriel, inocente, respondeu. É porque ele é muito legal, tia Vera. Ela deu uma risadinha. Eu sei, querido. Eu sei. A porta abriu no térreo. Saímos. Camila foi direto pro carro sem olhar para trás. Eu me despedi rápido e saí andando. No ônibus, encostei a cabeça no vidro e pensei. Naquele elevador apertado, com a vizinha olhando, eu percebi que não dava mais para fingir que aquilo era só um trabalho. Alguns dias depois, Camila me mandou uma mensagem pedindo se eu podia ficar mais tempo naquela tarde. Gabriel tinha uma feira de ciências na escola e precisava montar uma maquete. Aceitei. Cheguei no horário de sempre, mas fiquei até mais tarde. A mesa da sala estava cheia de papéis coloridos, cola, tesoura, pedaços de isopor. Gabriel animado, eu ajudando, Camila observando da porta. Em algum momento, ela entrou na cozinha e começou a fazer cachorro-quente pra gente. O cheiro de salsicha e pão quentinho encheu o apartamento. A gente comeu os três juntos, na mesa apertada da cozinha. Gabriel falando sem parar sobre o projeto. Camila rindo. Eu quieto, só observando. E foi aí que eu pensei. Faz tempo que eu não sentava numa mesa assim com alguém. Não era minha família. Mas parecia. Depois do jantar, Camila levou Gabriel pro banho. Eu fiquei na cozinha, lavando os pratos por reflexo. Enquanto passava a esponja, olhei para a geladeira. Tinha bilhetes grudados, lista de compras, lembretes da escola e uma foto antiga. Camila, um homem de jaleco branco e Gabriel pequeno. Todos sorrindo. Sérgio. Camila voltou, viu eu olhando a foto e parou. Essa foto é de uns 3 anos atrás. Ele é médico? É, trabalha num hospital do outro lado da cidade. Ela pegou uma xícara, começou a passar café. A gente casou cedo. Eu achei que ia dar certo, mas ele foi ficando cada vez mais ausente, mais frio, e eu fui ficando cada vez mais... sozinha. O coador gotejava devagar. O cheiro forte do café enchia a cozinha. Eu tentei, juro que tentei, mas chega uma hora que você percebe que tá casada com um fantasma. E por que não se divorcia? Porque é complicado. O apartamento, a escola, o plano de saúde, tudo tá no nome dele. Se eu me separar, perco tudo. E o Gabriel? Ele já sofre com a ausência do pai. Imagina se eu tirasse o pouco que sobrou? Ela sentou na cadeira, segurando a xícara com as 2 mãos. Às vezes eu acho que sou covarde. Você não é covarde. Você tá cuidando do seu filho. Ela me olhou. Os olhos cheios. E você? Por que largou a escola onde trabalhava? Respirei fundo. Porque eu cometi um erro. Contei para ela. Sobre a ex-aluna, sobre o envolvimento, sobre a forma como a direção me olhou depois. Sobre a culpa. Ela era maior de idade. Era tudo consensual. Mas mesmo assim, as pessoas julgam. E eu não aguentei. Camila assentiu devagar. A gente carrega essas coisas, né? Esses erros, essas escolhas. Carrega. Gabriel chamou do quarto. Camila se levantou, foi até lá. Quando voltou, viu um desenho em cima da mesa. Eu tinha pegado sem querer. Era dela, de mim e do Gabriel. De mãos dadas. Ela ficou sem graça. Criança inventa família para tudo. Eu dobrei o desenho com cuidado e devolvi. É. Mas a narração na minha cabeça dizia outra coisa. A partir dali, eu parei de conseguir me ver apenas como o professor. Alguns dias depois, o condomínio avisou que ia ter manutenção na rede elétrica. Podia faltar luz à noite. Eu nem liguei muito. Cheguei no horário, subi, comecei a aula. No meio da explicação, as luzes piscaram. A TV desligou. O interfone soltou um ruído estranho. E tudo apagou. Gabriel se assustou. Camila pegou o celular, ligou a lanterna. Calma, isso acontece às vezes. A gente foi para a sala. Ela acendeu algumas velas.
A luz amarelada dançava nas paredes. O vento entrou pela janela entreaberta. Camila pegou um cobertor fino e colocou sobre as pernas. Senta aqui, Lucas. Vai ficar frio. Sentei no chão, do lado dela. Gabriel se jogou no sofá, bocejando. A conversa continuou. Sobre o projeto, sobre a escola, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. O tempo foi passando. Gabriel adormeceu no sofá. Ficamos só nós dois, no escuro, com o som da chuva começando lá fora. E foi aí que ela falou. Eu tenho medo, Lucas. De quê? De envelhecer sozinha. De ser sempre a mulher que todo mundo olha com pena. A mãe solteira. A abandonada. Você não foi abandonada. Não? Ela olhou para mim. Então o que eu sou? Não respondi. Ela continuou. Eu tenho medo de expor o Gabriel a mais uma decepção. De ele se apegar a alguém e essa pessoa ir embora. A voz dela tremeu. E eu tenho medo de sentir de novo. O silêncio pesou. E então, devagar, ela encostou a testa no meu ombro. Não foi um beijo. Não foi um abraço. Foi só apoio. Eu fiquei imóvel, respirando junto. E naquele momento, o som do elevador voltando à vida ecoou no corredor. A gente se afastou rápido. Gabriel se mexeu no sofá, abriu os olhos meio dormindo. Mãe, você estava abraçada no Lucas? Camila respondeu rápido demais. Não, filho. Só estava cansada. Volta a dormir. Eu me levantei. É melhor eu ir antes que o elevador pare de novo. Saí para o corredor. A porta de Dona Vera estava entreaberta. Senti o cheiro de café vindo de lá, como se alguém tivesse estado ali tentando ouvir. Entrei no elevador com o coração acelerado. E pensei, quando a luz acabou e ela sentou no chão ao meu lado, eu entendi que o escuro nunca tinha me dado tanto medo e tanta vontade. Na manhã seguinte, acordei ainda pensando na noite anterior. Olhei o celular. Nenhuma mensagem de Camila. Passei o dia inteiro esperando. Nada. Quando cheguei para o horário de aula, o clima estava diferente. Frio. Camila me recebeu na porta. Cordial, mas sem olhar nos olhos. Gabriel animado, como sempre. Mas a mãe, distante. A aula foi mecânica. Eu tentava não tocar em nada pessoal. Ela entrava e saía da sala sem conversar. O café que ela costumava oferecer não veio. No meio da tarde, Patrícia chegou de novo. Dessa vez, o olhar dela era ainda mais atento. Ela observava tudo. O jeito que eu pegava um copo de água sem pedir. A forma como eu conhecia os horários da casa. Pequenas intimidades que não deveriam existir entre um professor e uma cliente. Em algum momento, Camila chamou a irmã para o quarto. A porta fechou. Eu fingi que não estava prestando atenção, mas dava para ouvir o tom baixo e tenso da conversa. Quando as duas voltaram, Patrícia tinha uma expressão dura. Camila, os olhos vermelhos. Na saída, cruzei com Patrícia na porta. Ela me cumprimentou com um sorriso educado. Até mais, Lucas. Até mais. Mas o olhar dela dizia, eu tô de olho em você. No corredor, a porta de Dona Vera estava apenas encostada. Ela não apareceu, mas eu sabia que estava ali. Sempre estava. No elevador, sozinho, olhei meu reflexo no espelho e pensei. Pela primeira vez, senti que não eram apenas os sentimentos da gente que estavam em jogo, mas a opinião de todo mundo ao redor. Alguns dias se arrastaram assim. Eu ia, dava aula, voltava. Camila mantinha distância. Gabriel perguntava por que a mãe estava estranha. Eu não sabia o que responder. Foi numa tarde de sexta que tudo mudou de novo. Camila estava ao telefone quando cheguei. Percebi pelo tom que era com a escola. Alguma coisa sobre a feira de ciências. Quando desligou, ela parecia preocupada. Tudo bem? A coordenadora disse que seria bom se o pai do Gabriel participasse também da feira. Ela suspirou. Vou ter que ligar para o Sérgio. Aquele nome caiu como um peso. Naquela noite, em casa, recebi uma mensagem dela confirmando o horário da próxima aula.
Só isso. Nada mais. Mas o tom estava diferente, distante. Eu não sabia que estava prestes a conhecer o homem que ainda era, no papel, o marido dela. Na tarde seguinte, cheguei no condomínio. O porteiro me cumprimentou e soltou. O pai do menino já subiu. Meu estômago revirou. Subi devagar. Toquei a campainha. Quem abriu a porta foi ele. Sérgio. Alto, ombros largos, jaleco médico meio amassado por baixo de um casaco. Cabelo grisalho nas têmporas. Sorriso ensaiado. Você deve ser o Lucas. Estendeu a mão. Apertei. Firme demais. Proposital. Prazer. Prazer. Sou o Sérgio, pai do Gabriel. Camila apareceu atrás, os braços cruzados, visivelmente desconfortável. Entra, Lucas. A aula aconteceu com Sérgio sentado na sala. Ele ficava de olho, fazia comentários, perguntas sobre metodologia, sobre quanto tempo eu ficava ali, sobre quantas aulas por semana. Gabriel estava dividido, animado por ter o pai presente, mas confuso. Ele olhava para mim como se pedisse desculpas. Em algum momento, Sérgio se ofereceu para ajudar na maquete. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, filho. Ele sentou do meu lado, pegou a cola, começou a montar uma parte. Como se quisesse mostrar que ele também podia estar ali, que ele também era importante. Eu me afastei. Deixei ele ter o momento. Mas doeu. No final da aula, diante de todos, Sérgio soltou. Acho que a gente precisa rever os horários. Talvez não seja necessário tantas aulas assim. Camila não disse nada. Eu me despedi de Gabriel com um aperto de mão demorado. Olhei para Camila. Ela desviou o olhar. Saí do apartamento com a nítida sensação de ter sido descartado. Naquela noite, deitei no sofá sem energia. Olhei o celular 1000 vezes. Nada. No dia seguinte de manhã, ela ligou. A voz estava fria. Prática. Lucas, a gente precisa fazer uns ajustes. Ajustes? É, por causa de gastos. E o Sérgio quer participar mais da vida do Gabriel. Então a gente vai precisar diminuir as aulas. Silêncio. Entendi. Qualquer coisa, a gente se fala. Tá bom. Desliguei. Fiquei olhando para a tela apagada por uns 5 minutos. E então pensei. O problema não foi a pergunta do menino. O problema foi o silêncio dela. As semanas seguintes foram estranhas. Peguei outros alunos, outros apartamentos, outras famílias, mas nenhum lugar parecia certo. Nenhuma casa tinha o cheiro de café passado na hora. Nenhuma criança tinha o sorriso do Gabriel. Nenhuma mulher tinha o jeito de Camila baixar a guarda quando achava que ninguém estava vendo. Eu passava em frente ao condomínio às vezes, de dentro do ônibus. Olhava a varanda do 12º andar, as luzes acesas, a vida seguindo sem mim. Numa dessas noites, desci um ponto antes. Andei até o portão. Fiquei ali, parado, só olhando. Vi a silhueta de Gabriel na janela. E virei as costas antes que alguém me visse. Algumas semanas depois, eu estava dando aula para outro aluno quando o celular tocou. Era uma ligação. Número conhecido. Camila. Mas a chamada caiu antes de eu atender. Fiquei olhando a tela, sem saber se devia ligar de volta. Decidi não ligar. Não queria criar problema. Mas passei a noite inteira pensando naquilo. Alguns dias depois, desci de novo no ponto em frente ao condomínio. Andei devagar pela calçada. Fingi olhar vitrines. Passei em frente ao portão. E então, uma janela se abriu. Dona Vera. Lucas? Parei. Oi, Dona Vera. Sumiu da vida do menino, é? Mudaram os horários. Ela desceu um pouco a voz, olhou para os lados. As coisas lá em cima não andam fáceis, não. Como assim? Muita discussão ao telefone. O pai aparecendo e sumindo. O menino tá triste. Meu peito apertou. Entendi. Você fez falta lá, viu? Ela fechou a janela antes que eu pudesse responder. Voltei para casa com o coração pesado. E naquela noite, deitado no escuro, admiti para mim mesmo. A falta que eu sentia não era só do Gabriel. Era da casa inteira, principalmente dela.
Foi numa madrugada, 2h17 da manhã, que tudo mudou. O celular vibrou. Iluminou o quarto escuro. Peguei, meio dormindo. Era uma mensagem. De Camila. Abri. Uma foto. Um desenho. Feito por Gabriel. 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher. Um menino. Um homem com barba rala. E embaixo, uma frase. Ele não parou de perguntar de você. Sentei na cama. Ampliei a imagem. Senti o peito apertar. Digitei. Senti saudade também. Apaguei. Digitei. Como vocês estão? Apaguei. Larguei o celular. Encarei o teto. E pela primeira vez em semanas, senti esperança e medo ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, passei o dia inteiro ensaiando respostas. No fim da tarde, mandei. Vi o desenho. Como ele está? Ela respondeu com um áudio. A voz contida. Cansada. Ele sente muita falta das aulas. A feira de ciências está chegando e ele não aceita que outra pessoa ajude. Eu sei que foi confuso. Mas será que você poderia voltar? Pelo menos até a feira? Escutei o áudio 3 vezes. Respondi. Posso sim. Mesmo os horários de antes? Pode ser. Obrigada, Lucas. Deitei na cama olhando para o teto. E pensei. Não era só uma aula que eu estava retomando. Era uma história que a gente tinha fingido que tinha acabado. No dia marcado, parei em frente ao portão do condomínio. Respirei fundo. O porteiro sorriu. Quanto tempo, professor? Quanto tempo? Subi. Toquei a campainha. Gabriel abriu a porta. Pulou em cima de mim. Lucas! Abracei ele com força. Camila apareceu logo depois. Cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem, roupa confortável. Oi. Oi. O clima era de cuidado, de medo de quebrar algo frágil. Fomos pro quarto de Gabriel. Retomamos a maquete. Camila ficou na porta por um tempo, depois sentou na beirada da cama. Começou a dar ideias, a rir das piadas do filho. E devagar, a rotina voltou. Com mais silêncio, mais cuidado, mais consciência da linha que a gente não podia cruzar. No final da aula, quando fui embora, Camila me acompanhou até a porta. Obrigada, de verdade. Ela estendeu a mão. Apertei. Firme, demorado. Nossos dedos quase se entrelaçaram. Quase. Mas não. Saí. Entrei no elevador e senti que estava de volta a um lugar que nunca tinha deixado totalmente. A feira de ciências foi num sábado de manhã. Cheguei na escola cedo. Pais montando mesas, crianças correndo, professores organizando cartazes. Gabriel estava radiante. Apresentou a maquete com empolgação. Eu fiquei ao lado, discreto, deixando ele brilhar. Camila tirava fotos. Sorria. Mas o olhar dela estava tenso. Sérgio não apareceu. Ela checou o celular várias vezes. No final recebeu uma mensagem. Leu. Fechou a cara. Ele não vem. Gabriel fingiu que não ligava. Mas ligava. No final do evento, saímos os 3 juntos. Gabriel correndo na frente com o certificado na mão. Camila aproveitou um momento em que ele se distraiu com um colega. Sem você, ele teria desistido. Eu também precisava disso. Ela sorriu. Triste, bonito. A gente se vê mais tarde? Para guardar a maquete? Claro. Naquela tarde, voltamos pro apartamento. Gabriel correu pro quarto. Ficamos sozinhos na sala. Camila preparou café. Me chamou para sentar na mesa. E aí, finalmente, a gente conversou. De verdade. Ela falou do medo de ser julgada. Mulher negra, bem-sucedida, se envolvendo com um homem mais jovem. Branco, de classe diferente. Falou do medo de confundir Gabriel, de estragar a imagem de mãe correta que levou anos para construir. Eu falei da sensação de ter sido descartado, de não ter tido voz. A gente admitiu que havia algo ali, mas que não dava para transformar aquilo num romance de novela. Não com um filho no meio, não com Dona Vera vigiando, não com Sérgio aparecendo quando queria. A conversa foi honesta, dolorida, mas real, sem promessas, sem declarações, só a verdade nua. A gente sentia falta um do outro e precisava tomar cuidado. Gabriel voltou, pedindo pizza para comemorar.
Pedimos. Comemos os três. Rimos. E quando me levantei para ir embora, Camila me acompanhou até a porta. A gente ficou ali, parado, se olhando. Nenhum de nós se moveu para um beijo. Só um silêncio pesado. Carregado. Gabriel chamou lá de dentro. Mãe! Ela suspirou. Vai lá, filho. Já vou. Olhou para mim. Até a próxima aula? Até. A porta se fechou devagar. Eu desci com o coração acelerado. Naquela noite em casa, recebi uma mensagem dela. Ele dormiu mais feliz hoje. Obrigada. Respondi. Ele merece. Fiquei olhando a tela apagada. E pensei em tudo. Em como a gente tinha chegado até ali. Na pergunta que Gabriel fez. Na resposta que Camila nunca deu. Algumas semanas se passaram. A rotina voltou, as aulas, o café, os silêncios. Dona Vera ainda observava. Mas aos poucos parou de fazer comentários. Patrícia visitava menos. Mas quando ia, me cumprimentava com educação. Sérgio sumiu de novo. Voltou a ser só uma voz no telefone. E a gente continuou. Sem rótulos. Sem promessas. Sem respostas. Foi numa noite qualquer, algumas semanas depois que aconteceu. Gabriel tinha dormido. Camila estava na cozinha. Eu ia embora. Ela veio até a porta. Me acompanhou. E dessa vez, em vez de apertar a mão, ela só ficou ali. Perto. Devagar, encostou a testa na minha. Ficamos assim, só respirando, sem falar nada. E então, num sussurro, eu perguntei de novo. O que você respondeu para ele? Ela sorriu. Triste. Doce. Algumas perguntas não foram feitas para ter resposta. Pelo menos não ainda. Nos afastamos. Eu saí. No corredor, a porta de Dona Vera se fechou silenciosamente, sem comentários. Só um clique seco. Entrei no elevador. E enquanto descia, pensei. Naquela última noite não teve beijo, não teve promessa, só duas testas encostadas e a certeza de que alguém, em algum lugar, ia se machucar. Mas também a certeza de que, por mais errado que parecesse, era a coisa mais real que eu tinha sentido em anos. Nos meses seguintes, a rotina continuou. Algumas noites, depois da aula, a gente ficava conversando na cozinha. Café passado. Clique da colher na xícara. Silêncios longos. Algumas noites, ela encostava a testa na minha de novo. Só por alguns segundos. Algumas noites, Gabriel acordava e perguntava se eu ia dormir lá. E a gente ria, meio sem graça, e eu ia embora. Mas algumas manhãs, quando eu passava de ônibus em frente ao prédio, a luz da varanda estava acesa. E eu sabia que ela também não tinha dormido. A gente nunca virou um casal. Nunca namoramos oficialmente. Nunca demos explicações para ninguém. Mas nos tornamos algo sem nome, algo proibido, algo que doía e aquecia ao mesmo tempo. E sempre que Gabriel perguntava de novo, Mãe, o Lucas é seu namorado? Ela sorria. Algumas perguntas não precisam de resposta, filho. E ele aceitava, porque criança aceita o que é verdadeiro, mesmo sem entender. Hoje, anos depois, ainda dou aula para o Gabriel. Ele tem 13 anos agora. Tira notas boas, joga no time da escola. Camila finalmente se divorciou do Sérgio. Foi difícil, demorado. Mas aconteceu. E a gente? A gente ainda não tem rótulo, mas algumas noites ela ainda reserva só comigo. Algumas manhãs, a luz da varanda ainda acende quando eu passo. E algumas vezes, quando Gabriel sai com os amigos, a gente senta na cozinha, toma café e fica em silêncio. Porque nem tudo precisa ser explicado. Nem tudo precisa ser certo ou errado. Às vezes, basta ser real. E quando ela encosta a testa na minha, eu ainda pergunto, o que você respondeu para ele? E ela ainda sussurra. Algumas perguntas não foram feitas para ter resposta. Pelo menos não ainda. E talvez nunca sejam. Mas eu continuo aqui. E ela também. E por enquanto, isso é o suficiente. E se o certo e o errado dependessem apenas de quanto tempo você aguenta viver sozinha?